Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos nós. A palavra de hoje que eu estou deixando está no livro de Neemias 3, verso 1. E essa palavra é uma palavra assim que nos faz parar para pensar algumas coisas. Por quê? Porque essa palavra fala da porta das ovelhas, no livro de Neemias. E o que significa essa porta, chamada a porta das ovelhas? É porque Jerusalém, as muralhas ali tinham 12 portas e cada uma representa alguma coisa, cada uma representa algo. E essa porta das ovelhas era por onde as ovelhas entravam na cidade para ir ser sacrificada. As ovelhas passavam por essa porta para ir ante o templo aonde iam ser sacrificadas. E lá em João 9:10, a palavra fala que Jesus é a porta. E ele deu a sua vida também por todos nós, por mim e por você. Ele relata que ele é a porta. E sem essa porta que é Jesus, se nós não aceitar, nós nunca chegará ao Pai. Para nós chegar ao Pai, ser salvo, nós precisamos passar por essa porta, conhecer e aceitar Jesus. É por isso que essa porta das ovelhas era considerada a porta do sacrifício, pois ali as ovelhas entravam para ser sacrificada. E esse sacrifício que fazia ali era já um sacrifício para adorar Deus, para pessoa fazer a entrega ali a Deus em sacrifício que antes era feito. Então por isso a porta é chamada a porta das ovelhas. E vou deixar aqui alguns versículos. No livro de Neemias 3, verso 1, fala assim: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Elisabe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruiu o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas ante a torre do Sem e ante a torre de Ananel. Amém? Aqui a cidade estava destruída e Neemias foi enviado, foi para lá para reconstruir essas muralhas. E essa é a primeira porta que foi reconstruída, a porta das ovelhas, que significa a porta por onde as ovelhas passavam para fazer os sacrifícios. E como estava destruída a cidade, essas muralhas, eles foi reconstruindo trecho por trecho, e toda vez que chegava em uma porta, em um portão, era citado. Então cada portão tem um significado, cada porta tem um significado. E aqui o significado dessa é a porta do sacrifício, onde as ovelhas entravam para ser sacrificadas. E Jesus fala que ele é a porta, e sem ele nós nunca verá Deus. Então nós precisamos também estar buscando esse entendimento, que é aceitar Jesus, para que podemos ser salvos. Ele não foi enviado aqui na terra apenas para sofrer, para fazer os milagres que fez e morrer na cruz por causa dos seus milagres que fazia.
Não. Ele veio com um propósito. E o propósito dele foi salvar quem estava perdido. Foi salvar aqueles que não tinham mais esperança. Esse foi o propósito dele. Dele ter vindo, ter anunciado a palavra, ter cumprido seu propósito e ter feito grandes milagres. E por meio do sangue dele, ele nos comprou ali na cruz. Ele deu a sua própria vida por todos nós. E hoje nós somos salvos por causa da graça, por causa da misericórdia e por causa do sacrifício que Jesus fez, suportar tudo ali, o sofrimento, para nos salvar. E com alto preço, Ele nos pagou e nos resgatou da morte. Então, por isso que a palavra fala que uma alma vale mais do que todo ouro e toda prata, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Não é porque nós é merecedor, porque nós é bom, porque nós é importante. A nossa alma vale mais do que o ouro, do que a prata de toda essa terra, porque o sangue que foi derramado por ela era precioso, é precioso. E por isso que nós somos salvos, por causa desse sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz para nos salvar. Amém? Então fica essa palavra aí abençoada e Deus possa estar nos dando graça e força a cada dia. E vou gravar todas essas 12 portas que está aqui no livro de Neemias, cada uma vou falando aí do que significa, amém? Que Deus nos abençoe, nos dá graça.